Boa noite, queridos amigos, confrades. Estamos juntos novamente em mais esse momento, essa noite de estudos, trabalhando então no nosso melhoramento, no nosso crescimento, que possamos unir as nossas forças no sentido de um profícuo aproveitamento de tudo o que veremos hoje. Convido então os amigos, como costume nosso cristão, de iniciarmos todas as nossas atividades com uma prece ao Senhor. Assim, vamos aquietando o nosso coração, silenciando a nossa mente, nos desligando de projetos e preocupações e nos aproximando um pouco mais da fonte divina. Invocamos a presença divina do Senhor. Nosso coração vai se alegrando. Vamos sentindo a calmaria que aumenta e uma paz ainda mais profunda dentro de nós. Nosso Pai, Senhor da vida, de tudo que conhecemos. E mais essa noite, Senhor, seus filhos se reúnem para aprenderem um pouquinho mais sobre você. À nossa volta, tudo fala de teu cuidado, tudo fala do amor divino. Mas nós outros ainda agimos como crianças desatentas, não percebendo a sua presença amiga. E então, muitas vezes nos deixamos entregar aos queixumes, às reclamatórias. Pai amoroso, com tua vontade, ajuda a acender em nossos corações a confiança e a fé. Fortaleça a nossa decisão, que não titubeemos mais e que possamos aprender, pôr em prática, nos melhorarmos, evoluirmos e, acima de tudo, com o nosso progresso, que possamos pouco a pouco aprendermos a sermos co-criadores, ajudando-te na infinita tarefa do progresso sempre. Abençoa-nos este novo ano que se inicia, que todos os nossos projetos e propósitos no bem sejam fortalecidos e impulsionados pela nossa vontade. Cuida de nós, Senhor. Para o estudo da noite de hoje, nós buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo e trazemos para a nossa reflexão o item "Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado." O Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2, nos traz a fala de Jesus nos alertando: "Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenha servido para com os outros." Em seguida, em João, também traz este mesmo momento dizendo: "Então os escribas lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé em meio ao povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, pois, a lei de Moisés ordena que se lapidem as mulheres, ou seja, se apedreje até a morte. Qual sobre isso a sua opinião?" Diziam isto para terem do que o acusar.
Jesus, porém, abaixou-se e entrou a escrever na terra com seu dedo. E como eles continuassem a interrogá-lo, ele se levantou, olhou para eles e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O Evangelho nos fala que em seguida ele baixou a cabeça e voltou a escrever no chão novamente com o dedo. Quanto àqueles que o interrogavam, esses, ouvindo o que ele havia falado, e daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, só Jesus a sós com aquela mulher, colocada ali no meio da praça. Então ele levantou e perguntou: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. E disse a ela Jesus: Também eu não te condenarei. Vai e tornes no futuro a não pecar mais. São palavras em João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. Meus amigos, percebemos nesses dias em que vivemos agora o recrudescimento do julgamento, da crítica desconstrutiva e da animosidade. Por um lado, nós vemos aqueles que têm o argumento dizendo que nós precisamos reagir à ideologia até então reinante. Ideologia essa que procurou nos impor seus pontos de vista absurdos. Aqueles que queriam destruir a família, corromper a nossa juventude, eram adeptos da preguiça, da libertinagem, gritando aos quatro cantos que bandido bom é bandido morto, que o drogadito tem direito de fazer o que ele quiser, que ninguém pode querer interná-lo, que contra a vontade dele nada deve se opor, que o marginal, então, o delinquente, é o resultado de uma sociedade desigual, que o Estado brasileiro é um Estado laico, portanto, a religião não deve intrometer-se na política, que o aborto deve ser discriminado e tantas outras situações. Agora, neste momento, basta abrirmos uma mídia qualquer ou recebermos em nossos contatos um outro modo de pensar, um outro grupo. Agora o certo é a meritocracia. Armar-se é um direito de todas as pessoas de bem. Bandido bom é bandido morto. Direitos humanos só defende bandido. ONGs são todas imprestáveis. Desmatar e queimar é uma política correta, pois favorece a produção de alimentos. Leis de cotas universitárias e antirracismo devem ser anuladas e que todos devem ter o direito de falar o que quiserem ao outro, sem serem importunados por isto. Que o vírus, o Covid-19, não existe e que a vacina que tentam obrigar as pessoas a tomar tem chip que nos controlará ou que irá nos matar em vez de nos curar. Qual dessas visões você se encaixa, você que me ouve? Você está daquele lado do primeiro grupo ou está do lado desse segundo grupo? Qual delas é a correta em sua opinião? Refletindo sobre tudo isso, a força das palavras e a maneira, a entonação e disputas que isso tudo tem trazido à nossa sociedade atual, penso que devemos conversar mais sobre isso. Primeiro ponto que podemos refletir é, afinal, quem nos nomeou juízes do outro? Quem somos nós para querermos apontar o dedo para o outro irmão nosso, em torno de seus erros, de seus equívocos? E quem somos nós para dizermos também o que é certo? Foi isso que Jesus nos ensinou em toda a sua caminhada aqui pela terra.
Será que cabe ao cristão posicionar-se dessa forma, tão contundente, tão afrontativa, cheia de luta? Será que nós estamos percebendo a nossa colaboração na fomentação do ódio cada vez que nós repassamos uma imagem dessa, uma mensagem dessa? Cada vez que nós damos um joinha, avaliamos como positivo? Ou mesmo, meus amigos, cada vez que nós lemos algo nesse sentido e nos regozijamos? Sabemos que o pensamento é energia, é ação que se irradia por todo o universo. E se nós estamos defendendo talvez pontos de vista tão duros quanto estes, talvez não estejamos colaborando com a harmonia universal. Onde está a fraternidade quando pensamos, falamos, escrevemos, repassamos ou agimos dessa forma? Acima de tudo, como cristão, devemos de pensar como Jesus agiria diante de situações como estas, diante de pontos de vistas como esses, que descrevemos, na verdade, bem poucos, porque muitos outros, muito mais violentos, estão enxameando as redes sociais e as bocas das pessoas à nossa volta. As pessoas que nós convivemos. E pior ainda, talvez a nossa própria boca, a nossa própria mente, o nosso próprio coração. O Evangelho, então, nos traz nas reflexões de Kardec, nos colocando a mensagem anterior, o exemplo de Jesus diante daquela mulher. E naquela época, então, se colocava também pontos de vista muito exagerados, em que aquela mulher pega em adultério deveria de ser lapidada, apedrejada em público até a morte. Era assim que se corrigia isso. Mas pergunte o que acontecia com o homem. Nada. Dá para nós vermos que isso não tem sentido algum. E fala-nos então Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Quando leio essa passagem, eu fico imaginando, refletindo sobre a grande sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda aquela algazarra, imaginemos, não? Se estivéssemos no centro da cidade, uma multidão viesse pelas ruas em gritaria, e lá à frente dela uma mulher em triste condição. Imagine uma área como o calçadão, cheia, e as pessoas todas em volta, e Jesus ali, vendo aquele algazarra, silenciou. A primeira atitude dele foi de silenciar, de refletir. E eles o provocavam, né? Tentando fazer uma armadilha para terem com que acusá-lo. E ele sabiamente, então, depois de ouvir todas as críticas e sugestões e indagações, olha para essas pessoas e com a autoridade moral que ele tem, que ele tinha. Tá bom? Mais ou menos ele disse assim, isso é a lei, eu concordo, está escrito, Moisés falou isso. Mas ele não perdeu tempo advogando Moisés ou aquela mulher, ele sabia da dureza dos corações dessas pessoas. Mas ele foi no ponto certo, ele foi na ferida de cada um. Tudo bem, é isso que Moisés falou. Então, aquele que estiver sem pecado, isento de pecado, que atire a primeira pedra. Imagino, né? Deve ter caído uma bomba no meio daquelas pessoas naquele momento. O Evangelho diz que foi um silêncio só, né? Por esta eles não esperavam. E como todos ali tinham pecados, como todos nós temos pecados, foram se retirando um a um. Essa é a atitude de uma sentença de indulgência, de um dever de nós para com os outros. Porque não há ninguém que não necessite para si mesmo de indulgência. Qual de nós não precisa de paciência do outro?
Quantas vezes nossos pais foram tolerantes para conosco e são até hoje? Quantas vezes o companheiro, a companheira, o chefe, o amigo, as pessoas que convivemos no trabalho, na casa espírita? Porque não há ninguém que possa viver sem essa indulgência, que não precise dela. Se tantas e tantas vezes nós já fomos beneficiados, e por certo, como não somos perfeitos, muitas outras ainda haveremos de necessitar, como podemos nós queremos estar do lado daquele que é o dono da verdade e queremos julgar a quem quer que seja e contribuirmos para a desarmonia de nosso planeta? Neste momento que nós precisamos tanto de união, neste momento que nós precisamos tanto de fraternidade, de cooperação, que a nossa boca se cale à violência, à agressividade, à animosidade. Porque Jesus nos ensina que nós não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgaríamos a nós mesmos. Nem condenar no outro aquilo que nós nos absorvemos. Quando vejo esses gritos de ignorância de tantas pessoas, eu fico pensando justamente nisso. Será que essa pessoa não tem defeitos também? Quando alguém se coloca de forma agressiva, contundente, desafiadora, quase sempre está projetando a própria sombra que carrega dentro de si. Antes, então, de nós profigarmos alguém por uma falta, nós deveríamos de olhar para nós mesmos, né? Vejamos a nós mesmos essa censura. Será que ela não pode ser feita a nós mesmos, como fala o Evangelho? Cada vez que quisermos criticar alguém, cada vez que acharmos que algo não é conveniente, primeiro perguntemos a nós mesmos se também não fazemos a mesma coisa. Se já não fizemos isso antes. Fala ainda o Evangelho que o reproche ele é lançado à conduta de outro, pois pode obedecer geralmente a dois sentidos. Né? Ele pode ser usado para nós reprimirmos o mal ou para desacreditar uma pessoa cujos esses atos nós criticamos. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência de nossa parte. O sentido de querer criticar ou desacreditar o outro simplesmente porque não gostamos ou não confessamos da mesma ideia não traz nada de construtivo, não aproxima ninguém, afasta, cria desentendimentos, cria raiva, cria ódio, desarmoniza o ambiente psíquico nosso e do outro à nossa volta. Então, fazendo mal ao outro, em primeiro lugar, estamos fazendo mal a nós mesmos. Agora, quando desejamos reprimir o mal, esse pode ser louvável e constitui até, em certas ocasiões, um dever, porque é um bem que se deverá resultar disso. E se não fosse assim, jamais a sociedade se reprimiria do mal. Mas saber diferenciar isso não é tarefa fácil. Será que você e eu temos condições de, em todas as situações, julgarmos com parcimônia, julgarmos com o coração? Portanto, importa refletirmos sempre, passarmos por aquelas peneiras daquelas mensagens que já vimos pela internet. Primeiro, refletirmos se aquilo não vai trazer mal a alguém. Não cumpre, né, a nós, o homem, auxiliar o progresso do seu semelhante? Não é isso que Jesus tem nos ensinado? Não importa, pois, que não se tome um sentido absoluto desse princípio que é não julgueis se não quiserdes ser julgados. Porque Jesus mesmo falou, porquanto a letra mata, mas o espírito vivifica. Olha que coisa interessante, que importante essa colocação do mestre. Precisamos ter muito cuidado ao queremos criticar ou julgar alguém. Reprimir o mal, sim, é importante, mas façamos com amorosidade, façamos com parcimônia, e somente quando realmente tivermos certeza
se isso não vai trazer mais mal àquela pessoa ou a outras. Não é possível que Jesus, né, haja proibido, né, que a gente condene o mal, uma vez que ele próprio nos deu esse exemplo, tendo feito até em algumas condições enérgicas, como é que aconteceu com os mercadores do templo. O que ele quis significar para nós é que a autoridade para censurar, ela está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. E é nisso que refletimos. Quando despejamos a nossa sombra, quando vomitamos toda a inquietude dentro de nós, num texto que digitamos pela internet, falamos a alguém, ou quando abonamos tais atitudes, como temos visto com tanta frequência, que autoridade nós temos para com isso? Será que temos realmente autoridade moral para julgar quem quer que seja? Para defender um ponto de vista ou outro? Até pode ser de nosso interesse, mas guardemos conosco e trabalhemos naquele sentido, já que entendemos que aquela altitude seria algo construtivo que venha nos enriquecer. Mas não sejamos os juízes da humanidade, não sejamos aquele que toma as varas, né, ou a espada de Atenas para querer julgar os outros. Tornar-se, então, alguém culpado daquilo que condena outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se desse direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, né, nega esse respeito à submissão voluntária. E aquele que, então, é investido desse poder moral, pode, então, trabalhar no sentido, talvez, de orientar aquele que viola as leis, aqueles princípios cuja aplicação cabe ao seu encargo. E para isso nós temos a justiça, para isso nós temos os operadores do direito. Porque aos olhos de Deus há uma única autoridade legítima. Só existe uma, né? Aquela que se apoia no exemplo daquilo que a gente dá de bem. Vamos repetir. Aos olhos de Deus, só existe uma única autoridade legítima. É aquela que se apoia no exemplo do que se dá de bem. E o que igualmente resulta nessas palavras de Jesus, quando ele fala e dá esse exemplo, que não julgueis para não serdes julgados. Meus amigos, uma das imensas insensatez da humanidade, de tantas que nós temos, né? Ela consiste em nós vermos o mal no outro só, antes de vermos o mal que está em nós mesmos. Para nós julgarmos quem quer que seja, nós precisamos, né, julgar a nós mesmos. Né? Seria necessário que esse homem pudesse ver o interior dele como num espelho, que ele pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se como uma pessoa que pode perguntar, né, para si mesma: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? E nós sabemos, né, que incontestavelmente é o orgulho, né, que induz o homem a dissimular, a mentir para si mesmo, para esconder os nossos defeitos, tanto os morais quanto físicos. Né? Essas insensatez, então, é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade ela é modesta, ela é simples, ela é indulgente. Quantas pessoas hoje se tornaram juízes? Nos impressionamos sempre quando vemos pessoas ditas sensatas, ouvindo a opinião de blogueiros, sem o mínimo conhecimento científico, muitas vezes com grandes deficiências morais. E passam a ser referências, em vez do cidadão de bem, do religioso, bondoso e orientador, ou da ciência, quando nos fala dessas questões que não conhecemos tanto. Por isso, meus amigos, o convite e a fala dessa noite é para refletirmos se nesse momento complicado e difícil que vivemos, o que nós estamos fazendo com as nossas energias mentais. Cada vez que nos apegamos a defender uma dessas bandeiras ideológicas insensatas, ou cada vez que passamos a investir muita energia na crítica dessas situações, estamos nos ensombreando. Estamos trazendo para nós mesmos o sofrimento e a dor.
estamos cultivando miasmas destruidores em nosso corpo espiritual, que vai repercutir também no nosso corpo físico. Será que não temos algo melhor a fazer? Qual é a nossa função neste momento? De que serviram todos os anos dentro da igreja, dentro do templo, dentro do centro? Se agora, no momento que somos pedidos as contas de exercitarmos a nossa fé e a verdadeira caridade, nós partimos para a disputa, para a violência, a animosidade. Talvez não possamos, nesse momento, estarmos praticando o passe aos nossos irmãos. Talvez não possamos estar mais indo aos lares mais carentes. Talvez não possamos estarmos trabalhando no atendimento fraterno, nas palestras, no trabalho mediúnico, no grupo de desobsessão e tanto outro. Mas nem aí estamos isentos do trabalho do bem. Precisamos, então, colaborar para o estabelecimento dessa consciência do novo mundo. Não temos falado tanto nesse tão esperado mundo de regeneração, que todos esses sofrimentos, essas situações que nos batem à porta, são indícios, prelúdios de um mundo melhor. Nós queremos todo esse mundo melhor, mas o que estamos fazendo para que ele chegue? Será que é assim, descartando o outro, nosso irmão mais infeliz? Será que é promovendo a desarmonia social? O desrespeito às pessoas? Querer ter o direito de falar o que quer, mas e o direito do outro de não querer ouvir a agressão qualquer que seja? Como fica? Uma das definições mais simples do direito é justamente esta, de que o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Nós não gostamos que ninguém invada o nosso espaço. Nós não gostamos que ninguém nos desrespeite. Não desrespeitemos o outro. Evitemos as contendas e as discussões desnecessárias. Aquele que é fanático, que usa a sua viseira, a sua bitola, não cederá à contenda. Ele vai gostar da contenda e da briga, para exteriorizar ainda mais a sua sombra. Sejamos aquele que se cala. Exemplifiquemos o que Jesus nos ensinou. Olha ele lá no madeiro, na cruz, sendo crucificado, inocente. E o que ele fala? Seu olhar é de doçura e de amorosidade a todos que estão à sua volta. E ainda diz, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ah, mas eu não sou Jesus. Não, não é. Mas nós somos irmãos de Jesus. Somos filhos de Deus. Jesus é o nosso modelo. E se nós queremos ter esse título de cristão, precisamos refletir seriamente o que tem ocupado a nossa mente e os nossos pensamentos. Vale a pena assistirmos TV, lermos coisas que vêm nos intoxicar, nos entristecer? Não vale. Me entristece quando eu vejo, nós mesmos, ditos espíritas, apoiando, reproduzindo, compartilhando essas mensagens de ódio, de agressividade. Para quê? Para querer nos dizer que temos a razão, que temos o direito? É isso que a doutrina nos ensina? É isso que Jesus nos ensinou? Guardemos para nós as nossas convicções e passemos na peneira do amor. Caridade que a vida nos pede hoje não é aquela que fazíamos há um ano atrás. Talvez seja essa, de aceitar os nossos irmãos como são, de esperarmos a oportunidade de contribuir quando eles nos pedirem. Evitemos a contenda, evitemos a propagação do mal e da desarmonia. Procuremos fazer como Jesus nos ensinou, deixai brilhar a vossa luz. Vós sois deuses, então foquemos no que nós temos de melhor. Foquemos em nosso coração amoroso, amigo, quieto, sereno, que ouve, que acolhe, que abraça, que cuida, que planta. Não aquele que destrói, que esmaga, que sufoca, que engana, que envergonha.
que combate desnecessariamente. Não julguemos para não sermos julgados. Antes de reprovarmos a atitude de quem quer que seja, primeiro olhemos para nós e possamos nos avaliar se nós também não estamos fazendo a mesma coisa. Não queremos colocar aqui convicção nenhuma ideológica ou política, mas simplesmente trazer à tona que os absurdos em qualquer sentido não fazem bem ao nosso coração, não fazem bem à humanidade, e que precisamos resgatar o nosso ideal cristão, sendo tolerantes, sendo amorosos, respeitosos, e utilizarmos a nossa energia mental em sintonia com esse novo mundo que nós buscamos, com esse mundo de regeneração. Queridos amigos, ao final então de nossa fala, mais uma vez, lembremos de Jesus. Lembremos dele enquanto em frente aos juízes, lhe bateram no rosto e ele ofereceu a outra face. E quando lhe exigiam explicações e defesa própria, ele silenciou. Lembremos que ele não acusou e nem defendeu-se. Exemplificou o amor e a tolerância em cada momento e deixou gravado na luz da eternidade o seu exemplo, digno de ser seguido por todos nós. Amado Jesus, ajuda-nos em nossa ignorância, amansa o nosso coração, ensina-nos a sermos mais compreensivos, dá-nos a quietude, que cele-se a nossa boca a má palavra, que os nossos dedos, as nossas mãos, não percam tempo em escrever ofensas, em defender ideologias tão doridas à humanidade. Que possamos, Jesus, hoje, sermos aquele ser já do mundo próximo, do mundo de regeneração. A Ti, Senhor, todo poder e glória para todos sempre. Obrigado, queridos amigos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja sempre e permaneça conosco. Paz e bem a todos.